Olá a todos, espero que estejam bem. Obrigada por continuarem desse lado. Hoje vamos falar sobre um tema que tira o sono a muitos pais, educadores e até aos próprios adolescentes. Hoje a nossa conversa vai ser sobre educar na adolescência e o que é a adolescência. Para começar, a adolescência é aquela fase em que deixam de ser crianças, mas também ainda não são adultos, e pelo meio parece que tudo vira um campo de batalha. A adolescência é uma fase de mudanças intensivas, físicas, emocionais e sociais. De repente, aquele filho que contava tudo, agora responde com não sei, logo vejo ou simplesmente fecha a porta. Diana, o que é a adolescência? Como é que é um cérebro de um adolescente? Em primeiro lugar, a passagem para a adolescência é uma fase de crise, ou seja, é deixarmos de ser crianças e passarmos a ser adolescente. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que começamos a ter o nosso próprio pensamento, o nosso próprio julgamento, mais do que pensamento, porque o pensamento já o tínhamos, mas a tentarmos compreender o mundo à nossa maneira, a conhecer mundos novos, portanto, diferentes daquilo que nós acreditamos como sendo o único, que é a nossa casa, a nossa família, e começamos a olhar para outros mundos, outras dinâmicas familiares, outros tipos de relacionamento, e portanto começamos a ter mais informação do mundo lá fora, e essa informação obriga-nos a pensar, e nós já temos essa capacidade para pensar, e portanto obrigatoriamente nesta fase, e que os pais não gostam muito, os pais perdem um bocadinho a capa de super-heróis, não é? O meu pai é melhor que o teu, desaparece, portanto, quer dizer, desaparece. Tendencialmente, os pais deixam de ser figuras de super-heróis de desenhos animados e passam a ser pessoas normais, como as outras todas, com as suas fragilidades e com as suas qualidades também, obviamente, mas também com as suas inseguranças, e os adolescentes começam a avaliar os pais, ou seja, avaliar não é no mau sentido, é perceber que o pai também tem inseguranças, que o pai também às vezes diz umas mentirinhas, que o pai também não tem razão numa série de coisas, que até então isso era impensável. Portanto, é uma fase em que começa a haver tendencialmente um certo distanciamento emocional, que é normal, porque é uma fase de que a criança se começa a descobrir enquanto identidade própria, começa a construir a sua identidade e, portanto, a sua identidade não é feita só daquilo que bebe em casa, não é? Acaba por começar a ir buscar coisas fora de casa. Mas é uma fase de uma enorme ambivalência, e isto é que os pais têm que perceber, porque se os filhos põem o pé fora de casa ou a cabeça fora de casa para conhecer o mundo lá fora e ter mais informação sobre o que é a vida na sua generalidade, ao mesmo tempo, como eu costumo dizer, mantêm a mão lá dentro, que é, eu quero ir explorar, mas eu preciso de vocês aqui a segurar-me a mão, porque eu não quero ir explorar sozinho, não é? É muito como na fase quando as crianças se aventuram a andar ou num parque infantil, antes de irem para um sítio que acham que se calhar é uma aventura, dão uma olhadinha para a mãe e para o pai a ver se posso ir, é seguro ou não é seguro, não é? E, portanto, figurativamente, eles estão muito nessa posição, mas mais nesta de eu vou descobrir o mundo, mas eu preciso da segurança do meu porto seguro, portanto, não me larguem, não me deixem ir. E muitas vezes isto aflige os pais e, portanto, há uma hiperproteção, um hipercontrole que não é bom. Por outro lado, os pais que se transformam em amigos e que querem muito ser... eu já explico o que é ser amigo, claro que os pais são amigos dos filhos, não, mas... ou que tentam descer à idade deles e que lhes dão a liberdade toda e que os deixam fazer tudo para serem uns pais cool e porreiros e fixes, isso também não lhes dá segurança, ou seja... Eles precisam de regras. É preciso limites, acima de tudo. Regras, claro, porque cada casa tem a sua dinâmica relacional e a sua dinâmica familiar,
E os filhos têm que sempre cumprir e obedecer às regras e àquilo que se vive dentro da própria casa. Por outro lado, ser muito estrito ou muito rígido nisto não lhes permite explorar o mundo, que isto não os deixa crescer. Mas o contrário também cria uma enorme angústia, que é um miúdo de 13, 14, 15, 16 anos que está à deriva, ou seja, em roda livre, perde a orientação. E, portanto, como perde a orientação, também não se consegue fixar num caminho, não tem um caminho orientador e, portanto, pode ser tudo. E ao poder ser tudo, chega ao adulto e não sabe quem é. E isto também não é bom. Portanto, nem um lado nem o outro. O equilíbrio é sempre o mais difícil e é sempre o melhor a fazer. E na adolescência, a tendência é os adolescentes deixarem de contar coisas aos pais, porque querem resolver sozinhos, seja por que razão for, porque se sentem que já são capazes de gerir as suas questões, porque acham que os amigos são muito melhores conselheiros, porque têm a mesma idade e os pais são os velhos, não percebem nada do que eles dizem. Dão mais importância aos pares. Dão muito mais importância, até porque o sentimento de pertença nesta fase é crucial para o desenvolvimento social. E, portanto, pertencer a um grupo, ou pertencer a um espaço, uma escola, um grupo de amigos, um clube de desporto, qualquer coisa, é muito importante na adolescência por causa disso, porque cria-lhes identidade, cria-lhes também sentimento de pertença e de identidade coletiva que ajuda a construir a minha própria identidade. E, portanto, a parte mais difícil para os pais é deixar isso acontecer, mas nunca deixando de ser pais. É dar a autonomia, mas com responsabilidade. Sim, a responsabilidade é a responsabilização nestas idades é muito importante, porque nós ensinarmos aos nossos filhos nesta fase, que é a melhor fase em que nós podemos começar a dizer que quem sofre as consequências das tuas decisões és tu. E, portanto, ajudar a decidir, ajudar a chegar lá, temos sempre a última palavra, claro, porque eles não são maiores de idade, obviamente, e se percebemos que é uma grande asneira que vai ser prejudicial, obviamente não podemos deixar, mas se houver conversa, se houver diálogo, se houver, acima de tudo, haver espaço para ouvir. Porque ouvir não é concordar. Às vezes os pais acham que se deixarem os filhos dar a sua opinião é porque estão a dar-lhes razão. Não, ouvir é ouvir. E depois podemos comentar, podemos até validar aquilo que eles estão a dizer e dizer, olha, eu também na tua idade, também isto, também aquilo. Mas, olha que, tendencialmente, quando se toma essas decisões, o caminho é este, ou o caminho é aquele, e poder não dizer a decisão é tua, quando não é, obviamente, mas ajudá-los a decidir, ajudá-los a tomar decisões, ajudá-los a fazer caminhos, ajudá-los a decidir certas coisas da vida deles, nas relações novas, com namoradas, com amigos, com algumas traições de amigos, às vezes, e estas coisas nós também já as passámos, não é? E normalmente, quando falo com pais, o conselho que eu dou é viajem até esse tempo. Porque muitas vezes o que os pais fazem é querem que os filhos percebam a sua linguagem com a sua experiência de mais 30 anos em cima. E os miúdos não percebem isso. E essa viagem lá para trás pode ajudar os pais agora adultos a perceberem, a viajarem, a porem-se quando tinham a idade agora dos filhos adolescentes e se calhar ajudarem a perceber o que é irritante e o que é que está a ser mesmo importante. Ou seja, isto é uma batalha que vale a pena eu travar, porque na minha idade, se não tivessem travado, eu tinha ido por outro caminho, ou eu consigo viajar há 30 anos atrás e isto se calhar não é uma batalha, é alguma coisa que me está a irritar, mas que eu não vou ter que dar importância, porque me consegui pôr, não agora enquanto adulto, mas se calhar enquanto ticas, adolescente,
que também tive as minhas coisas. Essa viagem lá para trás pode ajudar a escolher estas batalhas, o que é que vale a pena fincar o pé com um adolescente, ou perceber, eu também vivi isto, é irritante, mas não vale a pena. Sem dúvida, porque o voltar atrás ajuda muito a escolher essas batalhas, obviamente. Porque de facto há temas que não vale a pena deixar chegar a conflito, porque sabemos que se vão esvair, sabemos que faz parte da idade, e portanto já é uma fase por natureza conflituosa, e portanto quanto mais conflito conseguimos tirar da relação, mais espaço temos para que os adolescentes nos ouçam e nos percebam. Obviamente que há batalhas que têm que se travar, não é? Agora, tentar que os filhos não façam os erros que nós fizemos, também depende dos erros, obviamente, estamos aqui a falar da dimensão das batalhas, mas muitas vezes não é o pensamento certo, porque a vida dos nossos filhos é a vida deles, não é a nossa. E muitas vezes nós achamos que já sabemos onde é que isto vai dar e não vale a pena ires por aí, e portanto estamos a querer que os nossos filhos tenham memórias emocionais e dores que nós já passamos, e eles não têm, e portanto eles não vão perceber isso. E portanto, muitas vezes, e isto é difícil para os pais, porque a tendência é ir a pôr a mão para baixo, não é? Não os deixar sofrer, cada vez que vemos um filho sofrer entramos em pânico, mas de facto nós também só aprendemos quando sofremos. O sofrimento traz crescimento, e muitas vezes temos que deixar os miúdos bater com a cabeça na parede e perceber o caminho não é por aí. Sim. E enquanto pais e educadores, eu ainda não cheguei a essa fase da adolescência, mas ouço muito, normalmente, que ou um ou outro, ou um pai ou uma mãe, é que já estão exaustos. Que há uma mãe que não está a conseguir lidar com a adolescência do filho, ou às vezes há um pai que não está a conseguir gerir. Que é importante enquanto pais, enquanto casal, e estou a falar de um casal que ainda estão os dois na mesma casa, ou mesmo separados em momentos diferentes com os filhos, é importante que haja aqui um apoio para que não haja uma figura paternal mais desgastada nesta fase, nestas batalhas, porque a minha experiência, eu lembro-me, o meu avô eu não o desafiava, mas a minha avó eu desafiava. Já aqui claramente que há uma pessoa da família mais desgastada, mais saturada com o impacto das batalhas da adolescência. É importante o casal aqui, se calhar, unir-se ainda mais para que uma pessoa não fique mais desgastada nesta fase. Obviamente. Porque eles também hão de perceber isso. Claro. Aí há dois pontos. Há sobrecarga sobre um deles, não é? Que acaba por estragar a relação, que se calhar até era a mais saudável e a mais próxima, mas se há um que se demite disso, o outro fica a gerir conflito e ao mesmo tempo a ter que ser benevolente e a ter que ser colo e a ter que ser cuidado, e portanto acaba por estragar um bocadinho essa relação, obviamente. Portanto, do lado dos pais há essa questão que é fulcral. Eu acho que ambos são pais e, portanto, ambos têm que ter essa preocupação. Ambos têm que querer, acima de tudo, educar o filho e estar presente e ser presente. Presente é presente, não é estar fisicamente presente, é ser presente na vida do filho. Do ponto de vista do filho, ainda mais importância isso tem, porque para já a união entre o casal, seja casal junto ou separado, ou os pais juntos ou separados, a concordância e a vontade de manter uma relação para educar um filho dá uma segurança gigante a um filho, por mais, mesmo que estejam separados. Portanto, eles por mim juntam-se e falam e conversam para que a minha educação seja salvaguardada, e isto para eles é muito importante.
dentro da mesma casa, um pai ou uma mãe mais demitido ainda é mais doloroso do que fora, porque fora está fora. E, portanto, o que está dentro é obrigado a ser pai e mãe nos momentos em que o outro não está. Quando estão os dois e um está mais demitido, aquilo que cria dentro do filho é mais danoso, que é... há uma preocupação diferente de um e do outro, diferente em dimensão. Não estou a falar que, claro, que cada um tem a sua dinâmica relacional com o filho e isso tudo bem, mas se há um investimento muito maior por parte de um, o filho sente que o outro relaciona-se com ele através do marido ou da mulher, e não há uma linha direta entre um filho e um pai ou um filho e a mãe, ou seja quem for. E isso faz com que o filho perceba que está lá, mas não está. E, portanto, sempre que acontece alguma coisa, quem vem falar comigo é sempre ou o pai ou é sempre a mãe. Quem responde, quem ralha, quem põe de castigo, quem depois dá beijinhos, quem depois vai, é sempre o mesmo. E, portanto, o outro está ali um bocadinho como figura de corpo presente, e isto é ainda mais angustiante para o adolescente, porque aquilo que os adolescentes mais querem, como eu disse há bocadinho, é segurem-me as mãos. Eu estou com a cabeça de fora, mas segurem-me aqui. E, portanto, apesar de não verbalizarem, noutros sítios falaste, eu gosto muito do exemplo que dás do muro. Os adolescentes querem a bandeira de criação independente e conseguem fazer tudo sozinhos, mas os pais têm que ser um muro. Os pais são... Sim, eu uso muito essa figura e essa analogia que acho interessante, que é os pais... Eu gosto, e te digo para dizer porque gosto muito de um muro sozinho, não baliza nada. Foi uma forma fácil de visualizar, de facto, nós vamos ter que ser cada um muro, vamos ter que conseguir estabelecer os dois qual é que é a largura que nós queremos dar aos nossos filhos, mas nessa largura eles vão ter que ter espaço para se conhecerem, para errarem, não os podemos apertar demais porque senão eles não vão ser o que são e vão estar ali fechadinhos e apertadinhos com as nossas regras e com o que nós achamos que eles têm que fazer e ser, mas também se abrirmos demais, eles depois já nem vão bater no muro de um lado nem do outro, estão completamente à deriva. Sim, essa analogia uso muito por isso, exatamente, porque o papel dos pais é serem o caminho dos filhos, e um caminho tem muros, e os pais têm que ser esses muros. Não tem que ser forçosamente o pai um muro e a mãe outro muro, mas têm que ser os dois para construir os dois muros, não é? E depois os muros têm que ser suficientemente largos para eles existirem, para os miúdos existirem, para nós os conhecermos, senão não os conhecemos, porque se são muito estreitos, fazemos-lhes sombra. E, portanto, eles crescem à nossa sombra. E não temos espaço nem perspectiva para os conhecer bem. Portanto, têm que ser largos, mas têm que ser suficientemente sólidos para dar uns piparotes para dentro quando eles estão a querer sair, não é? E é nesse sentido que eu acho que é a educação. E na adolescência isto é ainda mais importante. Os muros têm que alargar um bocadinho, porque os miúdos estão-se a conhecer, os muros de vez em quando têm que abrir portas para vir outras coisas de fora, têm que vir amigos, têm que vir pais de amigos, têm que vir outras pessoas para nós também percebermos o que é que eles nos estão a falar, mas esses muros são sempre muros securizantes, são muros que os nossos filhos sabem que estão sempre lá, que eu posso testar limites, que é uma característica sempre presente na adolescência, não é? Os miúdos ganham uma impulsividade gigante é a fase em que já acham que têm esta capacidade, mas não têm, que é do pensamento consequencial, ou seja, eles não se apercebem do que é que os seus comportamentos vão criar, as consequências que isso vai trazer, não sabem. Acham que sabem, mas não sabem. E por isso é que se chamam de inconscientes e de loucos e de impulsivos, por causa disso. Mas esses muros servem exatamente para isso, para eles poderem achar isso, porque faz parte da adolescência, fazer as suas asneiras, mas quando a asneira
ganha uma dimensão que não deve, eles vêm bater no muro e nós estamos cá para os pôr para dentro, para os pôr no lugar certo, que é o caminho deles, seja ele qual for. E isto dá segurança aos miúdos. Os adolescentes em que não têm horas para chegar a casa, em que podem dormir em casa dos amigos e os pais nem sabem quem são, em que isto dá um sentimento de insegurança muito grande. Porque como é que o meu pai me deixa dormir com 14 ou 15 anos em casa de uma amiga que nem sabe quem é? Nem sabe onde é que eu estou. Se nós voltarmos para trás e percebermos isto, percebemos que isto os miúdos dizem o contrário. E os amigos dizem isto, os pais são muito porreiros, deixam tudo. É o maior. É o maior. E eles até se sentem, mas na estrutura deles estão a aparecer buracos. Ou seja, de insegurança e de sentimento de desproteção. E por isso, claro que aos 14 anos, se vai dormir em casa de um amigo, saber quem são os pais, falar, na minha opinião, esta é a minha opinião, enquanto mãe, enquanto psicóloga também, tem que saber. E tem que ter esse contacto com os filhos e tem que dar espaço para os filhos existirem, mas dar-lhes regras e limites, acima de tudo. E dar limites não é ser do contra, não é querer que os filhos sejam como nós gostávamos. Dar limites é deixá-los crescer em segurança e no caminho que a nossa formação, educação, maneira de ser e estar e dinâmica familiar me convida a fazer. Portanto, é natural que os nossos filhos cresçam de forma parecida com a nossa. E, portanto, podem experimentar coisas novas, claro que sim, não é? Mas se não têm referência, e os pais são as referências, se nós deixamos de ser referência por conflito ou por oposição, eles vão buscar referências a outro sítio. De facto, educar na adolescência não é controlar, é acompanhar, orientar e estar presente, mesmo quando os adolescentes fingem que não precisam. Obrigada por estarem desse lado, espero que continuem a ter uma ótima semana. Beijinhos. Até para a semana, obrigada. Saibam mais sobre o nosso trabalho no nosso site www.etsbora.pt. Não estão sozinhos, o Etsbora fazer caminho, o Etsbora grow together.